Olá, meus queridos e queridas. Aqui estamos para mais um estudo bíblico. Como é bom passar esse tempo na presença de Deus. No estudo bíblico de hoje, eu quero falar diretamente ao coração de quem, por algum motivo, tem se sentido desvalorizado ou vazio. Sabe, muitas vezes nós procuramos o sagrado em lugares distantes, em templos de pedra ou em grandes eventos, mas esquecemos de olhar para o lugar mais importante de todos, o nosso próprio interior. A Bíblia nos revela um segredo maravilhoso sobre a nossa identidade, que tem o poder de levantar a sua autoestima e renovar as suas forças agora mesmo. Você não é obra do acaso. Você carrega um propósito divino e uma presença gloriosa. Se você gosta de começar o dia ou encerrar a noite com essa paz, peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Nós temos orações e estudos bíblicos 2 vezes ao dia, preparados com muito carinho para abençoar a sua vida e a da sua família. Vamos ao estudo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras para a igreja em Corinto, ele estava trazendo uma revolução para a mente daquelas pessoas. E hoje, essa mesma revolução precisa acontecer dentro de nós. Naquela época, e muitas vezes ainda hoje, as pessoas imaginavam que Deus estava restrito a construções de pedra, a lugares específicos, com hora marcada para visitação. Mas a mensagem aqui é transformadora. Deus não mudou de endereço para uma rua de ouro distante. Ele mudou de endereço para dentro de você. Compreender que somos o santuário do Espírito Santo altera completamente a maneira como nos enxergamos no espelho logo pela manhã. Você deixa de ser apenas uma pessoa comum lutando pela sobrevivência e passa a ser o portador da glória divina na terra. Pense por um instante na responsabilidade e na honra que isso significa. Se você recebesse uma visita muito importante em sua casa, alguém de extrema realeza ou autoridade, você certamente limparia tudo, organizaria cada cômodo e prepararia o melhor ambiente possível. Agora perceba que o Criador do universo não veio apenas visitar, ele veio para morar. Isso significa que sua vida tem um valor intrínseco que nada nem ninguém pode tirar. Quando a tristeza tentar bater à porta ou quando as vozes do mundo disserem que você não tem valor, lembre-se desta verdade absoluta. O próprio Deus escolheu o seu coração para fazer dele a sua residência fixa. Isso confere a você uma dignidade que excede qualquer cargo, conta bancária ou aprovação social. Entender essa verdade é o maior combustível motivacional que podemos ter. Se o Espírito de Deus habita em nós, então não fomos feitos para o fracasso, para o medo constante ou para a autodestruição. Fomos desenhados para conter a presença da vida. Isso nos leva a refletir sobre como temos tratado esse templo. Cuidar de si mesmo não é vaidade, é um ato de adoração. Cuidar da sua saúde mental, afastar-se de ambientes que poluem sua alma, alimentar-se de coisas boas e manter o corpo saudável são formas de honrar o hóspede ilustre que vive em você. A santidade não é apenas sobre seguir regras rígidas, mas sobre manter a casa limpa para que a presença de Deus possa fluir livremente através de suas atitudes e palavras. O texto também nos traz um alerta muito sério sobre a destruição do templo. Muitas vezes pensamos nisso apenas como pecados graves, mas a destruição também acontece quando permitimos que a ansiedade corroa nossa fé, quando deixamos a mágoa apodrecer nossas emoções ou quando falamos palavras de maldição contra nós mesmos. Destruir o templo é negligenciar a obra-prima que Deus criou em você.
Deus é zeloso pelo lugar onde ele habita. Ele quer restaurar as paredes caídas da sua autoestima e limpar as janelas da sua alma para que a luz volte a entrar. Ele defende você, inclusive de você mesmo, quando você começa a se sabotar. A santidade mencionada no versículo é, na verdade, um convite para vivermos separados da sujeira do desânimo e da mediocridade. Viver como santuário é caminhar com a certeza de que nunca estamos sós. Em cada desafio que você enfrenta no trabalho, em cada dificuldade familiar, em cada momento de solidão, o hóspede divino está aí, do lado de dentro, pronto para fornecer sabedoria e consolo. Você não precisa gritar para que Deus te ouça, pois Ele está mais perto do que a sua própria respiração. Essa proximidade deve gerar em nós uma confiança firme. Não somos edifícios abandonados à beira do caminho, somos construções vivas, em constante reforma pelas mãos do arquiteto divino, que está trabalhando em nosso interior para que o exterior reflita a sua grandeza. Portanto, olhe para si mesmo hoje com novos olhos. Não veja apenas suas falhas ou o que falta conquistar. Veja o selo de propriedade divina que existe em sua vida. Você é sagrado. Sua mente é um lugar de projetos divinos. Suas mãos são extensões do agir de Deus e seus pés são os que levam as boas notícias. Não aceite menos do que o tratamento digno que um templo de Deus merece. Rejeite os pensamentos que tentam depredar sua estrutura interior. Assuma a postura de quem carrega o tesouro mais valioso do universo dentro do peito e deixe que essa realidade transforme sua maneira de andar, de falar e de reagir às circunstâncias da vida. Vamos agora consagrar esse templo ao Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos onde quer que esteja e a colocar a mão sobre o seu coração. Vamos falar com o dono da casa, pedir que ele organize tudo o que está fora do lugar e agradecer pela honra de sermos sua morada. Prepare o seu espírito, respire fundo e venha comigo nesta oração. Amado Pai, Criador de tudo o que existe e arquiteto da minha vida, eu me coloco agora diante da tua presença, não em um templo feito por mãos humanas, mas reconhecendo que eu mesmo sou o lugar onde tu escolheste habitar. É difícil para a minha mente humana compreender tamanha honra, Senhor. Saber que o Deus que desenhou as estrelas e formou as montanhas decidiu fazer do meu coração a sua casa. Eu te agradeço, meu Deus, por não desistires de mim, por não procurares um lugar perfeito, mas por escolheres um coração disponível. Neste momento, Pai, eu abro as portas de todos os cômodos da minha alma para Ti. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que negligenciei a Tua casa. Perdoa-me pelas vezes em que deixei o lixo da mágoa se acumular, pelas vezes em que permiti que as janelas da minha esperança ficassem sujas pela descrença, e pelas vezes em que eu mesmo vandalizei este templo com palavras de autodesprezo e atos que me feriram. Eu confesso que nem sempre me tratei com a dignidade de quem carrega o Rei da Glória. Eu deixei que vozes externas e mentiras sobre quem eu sou pichassem as paredes da minha mente. Mas hoje eu clamo por uma reforma completa. Espírito Santo, Tu és o hóspede de honra. Eu te dou liberdade total para organizar o que está fora do lugar. Varre para longe a ansiedade que tira o meu sono e a minha paz. Lava as minhas memórias de toda dor que insiste em permanecer. Restaura, Senhor, as colunas da minha autoestima não por vaidade, mas para que eu possa suportar o peso da Tua glória e cumprir o meu propósito na terra. Eu quero que quando as pessoas olharem para mim, elas não vejam apenas a minha humanidade, mas percebam que existe uma luz acesa dentro desta casa, uma luz que vem de Ti. Senhor, eu consagro este templo a Ti agora. Que meus olhos sejam janelas que filtram a pureza.
Que meus ouvidos estejam atentos à tua voz e fechados para o ruído do mal. Que minha boca profira apenas o que edifica e abençoa. Eu expulso todo sentimento de inferioridade, toda depressão e todo medo, pois onde o Espírito de Deus habita, há liberdade e há poder. Eu assumo a responsabilidade de cuidar deste corpo e desta mente como tesouros emprestados por ti. Enche cada espaço vazio com o teu amor. Que a tua santidade preencha os corredores dos meus pensamentos. Eu recebo a cura interior, recebo a renovação e recebo a força para viver como um santuário vivo. Obrigado, Pai, por me fazeres sagrado. Eu me levanto desta oração, restaurado, limpo e pronto para ser a tua morada. Em nome de Jesus. Amém. Concluímos este estudo bíblico com essa mensagem de renovação profunda e esperança viva. O que acabamos de fazer aqui não foi apenas uma leitura de textos antigos, mas um ato de redescobrimento da nossa própria essência. Ao terminar esta reflexão, quero que você sinta o peso saindo dos seus ombros. Aquela sensação de ser insignificante ou de estar perdido no meio da multidão desaparece quando a verdade de 1 Coríntios 3 se acende no coração. Você sai deste momento não apenas informado, mas reformado. A certeza de ser o templo de Deus é como uma armadura invisível que você passa a vestir a partir de agora. Quando você acordar amanhã e se olhar no espelho, a imagem que verá não será mais a de alguém cheio de falhas, mas a de alguém que hospeda a própria grandeza do Criador. Leve esse otimismo para a sua rotina prática. Imagine como essa verdade muda a sua segunda-feira, o seu ambiente de trabalho ou a forma como você lida com problemas familiares. Se Deus mora em você, então a sabedoria divina está acessível em tempo integral. Você não precisa enfrentar os desafios sozinho, tentando resolver tudo com a força do seu braço. Existe uma fonte de paz jorrando continuamente do seu interior. Isso significa que mesmo que o mundo lá fora esteja um caos, dentro de você existe um santuário de tranquilidade onde você pode se refugiar a qualquer hora. Você carrega um pedaço do céu por onde quer que vá. Seus pés pisam na terra, mas o seu interior está conectado ao divino. Essa é a maior vantagem que um ser humano pode ter. Quero que você guarde essa certeza como o seu tesouro mais precioso. Você é um projeto que deu certo. Deus não constrói templos para deixá-los vazios ou abandonados. Ele enche a casa. Portanto, espere coisas boas. Espere que a criatividade flua, que a paciência aumente e que o amor transborde, porque essas são as características do morador que vive em você. Não aceite mais a mentira de que você é fraco ou incapaz. Quem carrega Deus dentro de si tem uma reserva de força que o mundo desconhece. Erga a sua cabeça, estufe o peito e caminhe com a elegância espiritual de quem sabe o seu valor. O passado de erros já foi limpo, as paredes foram pintadas com a graça e o futuro é brilhante porque aquele que habita em você é eterno. Viva essa realidade com alegria e deixe que o seu brilho ilumine a vida de todos ao seu redor. Se você ficou comigo até este momento final, saiba que a sua perseverança é um lindo sinal de fé. Eu quero muito conhecer quem são as pessoas que receberam essa mensagem por completo. Deixe um amém aqui nos comentários para eu saber que você chegou até aqui. Ou então, sugira um versículo que toca o seu coração para gravarmos nos próximos vídeos. Vamos transformar esse espaço de comentários em uma verdadeira corrente de união e apoio mútuo. Muito obrigado por ceder seu tempo precioso. É uma honra ter a sua companhia. Já estou ansioso e te esperando com muita alegria no nosso próximo estudo bíblico. Fique na paz e lembre-se, Deus está sempre com você.